O assunto que será abordado é sobre medidores de vazão, que será dividido em aspectos básicos, principais dispositivos para medição de vazão, com destaque para placa de orifício, tubo de Venturi, turbina, medidor tipo Vortex e tubo de Pitot, e comentários finais. A medição de vazão inclui, no seu sentido mais amplo, a determinação da quantidade de líquidos, gases e sólidos que passam por um local específico na unidade de tempo. A importância da vazão cresce porque ela está associada ao balanço de materiais na entrada e na saída do processo e, geralmente, a vazão é a variável manipulada do controle de processos químicos. A placa de orifício é um dos dispositivos de medição de vazão que consiste em uma placa precisamente perfurada, a qual é instalada perpendicularmente ao eixo da tubulação, com o objetivo de gerar uma pressão diferencial, como mostrado nesta figura. De todos os elementos primários, a placa de orifício é a mais simples, de menor custo, podendo ser aplicada em uma ampla faixa operacional. Este medidor não é recomendado para o escoamento por gravidade devido à baixa ΔP, pois não tem energia suficiente para vencer a perda de carga. Também não é usado para a medição de vazão de fluidos corrosivos, com sólidos em suspensão e próximos da saturação. Outra desvantagem da placa de orifício é que está sujeita ao desgaste do canto vivo. Os orifícios desta placa podem ser concêntricos, excêntricos ou segmentados, como mostrado nesta figura. A placa com orifício concêntrico é utilizada para líquidos, gases e vapor, desde que não contenham sólidos em suspensão. A com orifício excêntrico é usada para fluidos com sólidos em suspensão, os quais possam ser retidos e acumulados na base da placa, sendo o orifício posicionado na parte de baixo do tubo. E a placa com orifício segmentado tem a abertura para a passagem de fluido disposta em forma de segmento de círculo. É destinada para o uso em fluidos com escoamento laminar, com alta porcentagem de sólidos em suspensão. O medidor de vazão tipo Venturi, mostrado nesta figura, também provoca uma restrição à vazão, porém muito mais suave e, consequentemente, com menor perda de carga. Essa atenuação da restrição permite a medição de fluidos com sólidos em suspensão, sujos e com vazões 60% superiores àquelas medidas pela placa de orifício. O tubo de Venturi pode ser empregado na medição de fluidos corrosivos, desde que revestido internamente com materiais anticorrosivos. Por outro lado, o custo é elevado, construção difícil e estão disponíveis apenas em tamanhos grandes. A turbina é outro medidor de vazão em que o fluido passa em seu interior, fazendo girar um rotor em uma velocidade angular que é proporcional à velocidade do fluido e, portanto, linearmente proporcional à sua vazão. Isso é mostrado nesta figura. Esse medidor é de altíssima precisão e confiabilidade, sendo de pequeno tamanho e peso e, assim, de fácil construção, geralmente entre flanges. Devido à presença de peças móveis, está sujeita ao desgaste, podendo ser danificada por velocidades acima da calculada. Seu custo é elevado e não se aplica para a medição de vazão de fluidos abrasivos, sujos e corrosivos. O esquema do medidor de vazão tipo Vortex pode ser visto nesta figura. Seu princípio de funcionamento está baseado na dispersão do vórtex provocado por um obstáculo colocado na passagem da vazão. Os vórtices gerados repetem-se no tempo inversamente proporcional à vazão. Sua saída é naturalmente analógica, portanto, adequado para o controle. O custo do medidor instalado é pequeno e não requer manutenção constante. Pode ser aplicado para a medição de vazão de líquido, vapor e gás. Por ser um medidor recente, os dados de aplicação são limitados e muitas pessoas o consideram um instrumento especial para a medição de fluidos especiais, não sendo aplicado para fluidos sujos e abrasivos. O tubo de Pitot é um dispositivo que mede diretamente a diferença entre a pressão dinâmica e a pressão estática do fluido. Isso é mostrado nesta figura.
O tubo de Pitot é usado para grandes vazões de fluidos semi-sólidos em suspensão, em que a precisão da medida não é exigida e a confecção de outros dispositivos é antieconômica. Devido a isso, não encontra grande aplicação industrial, exceto como velocímetro de avião, navio e túnel aerodinâmico. Mostrados os principais medidores de vazão, alguns pontos precisam ser destacados. A vazão geralmente é usada como variável manipulada do controle de processos químicos. Devido a isso, suas medidas precisam ser confiáveis para que o controle seja eficiente. Para medir a vazão de um fluido, é necessário ter informações de vários parâmetros do processo, tais como tamanho da tubulação, características do fluido, condições do processo, acidentes da tubulação e outros. A presença ou não dessas propriedades e características pode tornar a vazão do fluido laminar ou turbulenta.